Embora ataques de animais a seres humanos não seja novidade atualmente, nas últimas décadas foram registrados verdadeiros massacres que nunca se viram iguais na história do mundo. O que esquecemos é que os seres humanos nem sempre são a espécie predominante e que na grande maioria, os predadores irão sempre nos ver como uma presa adequada. O fato é que a grande maioria desses incidentes, os humanos foram responsáveis pelo que aconteceu em seguida, desde um grande urso vingativo que ceifou a vida de 6 pessoas, entre eles um recém-nascido, tudo isso em um período de 48 horas, a um bando de leões famintos que tiraram a vida de mais de 1.500 pessoas. E aí, ficaram curiosos? Então vem comigo que eu irei mostrar 7 animais mais temidos da história. Urso de Sankebetsu. Em dezembro de 1915, a região de Sankebetsu no Japão, onde era composta por pequenas comunidades agrícolas, foi cenário para um dos piores ataques de urso em um período de 48 horas. A história conta que o local era habitado por ursos pardos, um deles conhecido como Kesagaki, um urso que chegava a medir quase 3 metros de comprimento, que começou a visitar o vilarejo frequentemente para se alimentar das plantações de milho. Certo dia, um dos moradores, temendo pela vida de seus animais, resolveu abater o gigante, o que foi um dos piores erros de sua vida. Ferido, o urso conseguiu correr para as montanhas, sumindo rapidamente dos olhos dos moradores, que chegaram a acreditar que o urso nunca mais iria voltar novamente. Em 9 de dezembro de 1915, Kesagaki apareceu novamente, dessa vez com toda sua fúria. Em um período de 48 horas, Kesagaki matou 6 pessoas, entre eles um recém-nascido e sua mãe, além de deixar toda a vila aterrorizada. Com a gravidade do caso, as autoridades locais resolveram chamar Reikichi Yamamoto, um caçador de urso com uma reputação lendária. O caçador juntou uma equipe de 30 homens bem armados para caçar o animal entre as montanhas e florestas. No dia 14 de dezembro, Reikichi Yamamoto conseguiu encurralar a fera e abatê-lo com 2 disparos. Segundo a história, o animal media quase 3 metros de altura e pesava quase 380 quilos. E para terem certeza que se tratava de Kesagaki, fizeram uma autópsia no animal, o que puderam constatar restos humanos em seu interior. Mesmo hoje, o incidente de Sankebetsu permanece como o pior ataque de animal da história do Japão e um dos mais brutais registrados na história. Devido ao acontecimento, o local onde existia o vilarejo foi abandonado e mais tarde resolveram transformá-lo em um ponto turístico onde existe uma enorme estátua e uma pequena cabana em homenagem às pessoas que moravam ali. Leões de Tsavo. Os leões de Tsavo eram uma dupla de leões leste-africanos que foram responsáveis por 135 mortes de trabalhadores locais e estavam construindo uma importante ferrovia no oeste do Quênia em 1898, vindo ficar conhecidos como os comedores de homens de Tsavo. O caso chamou bastante a atenção devido à enorme brutalidade em seus ataques, no qual apresentavam um comportamento monstruoso e incomum, onde na maioria das vezes atacavam sem o objetivo de comer suas vítimas. No final do século XIX, os britânicos começaram a construção de uma ferrovia que passaria por Uganda e faria conexão entre o porto de Kilindin, em Moçambique, na costa do Quênia, até o Oceano Índico. Em março de 1898, deram início às obras sobre o rio Tsavo, e durante os 9 meses iniciais da construção, 2 leões machos sem juba começaram a espreitar o acampamento e atacavam esporadicamente as pessoas em suas tendas à noite e as devoravam. Os trabalhadores chegaram a construir cercas e acendiam fogueiras próximo ao acampamento para tentar se protegerem, mas com nenhum sucesso. Os leões habitualmente pulavam as cercas ou passavam por baixo delas. Após vários ataques, centenas de trabalhadores começaram a abandonar seus postos e fugir de Tsavo, pausando assim as obras de uma das pontes. O coronel Peterson começou a colocar armadilhas para tentar capturar os leões, ficando de tocaia em árvores, sempre no último lugar onde os incidentes aconteciam. Após várias tentativas mal sucedidas, o coronel Peterson finalmente conseguiu matar o primeiro leão em 9 de dezembro de 1898, o qual media 2,95 metros, do nariz à ponta da cauda. 11 dias mais tarde, o segundo leão também foi abatido, pondo um fim nesse terrível pesadelo. Atualmente, as peles empalhadas dos leões de Tsavo, juntamente com seus crânios, estão em exibição no Museu Field de História Natural de Chicago, onde serão lembrados como um dos leões mais temidos da história do mundo. A besta de Givaudan. Durante o século XVIII, os habitantes da pequena província francesa de Givaudan, próximo das montanhas Marguerite, foram aterrorizados por uma horrível criatura que passou a ser conhecida como a Besta de Givaudan. A história conta que entre os anos de 1764 e 1767, essa criatura atacou mais de 210 pessoas, onde 113 vítimas morreram e 98 foram devoradas completamente. Embora os moradores tenham descrito um monstro semelhante a um lobo, mas com uma altura incomum e com pelos avermelhados,
mundo, até hoje não ficou claro o que realmente era. Os ataques eram tão frequentes e brutais que muitos acreditavam que a criatura era um demônio que fora enviado pelo próprio Deus como punição. Outros pensavam ser um lobisomem, enviada por Deus ou não, ou um homem que se transformava em lobo. O fato é que durante 4 anos, a criatura veio fazendo dezenas de vítimas entre homens, mulheres e crianças na região. Caçadores foram enviados pelo rei Luís XV para tentar matar a criatura, mas de alguma forma sempre que o animal era atingido, ele conseguia se erguer e fugir para a profundeza da floresta. Em 21 de setembro de 1765, caçadores conseguiram abater o animal e, como prova, o seu corpo foi empalhado e enviado ao rei. Entretanto, em dezembro do mesmo ano, foram relatados novos ataques a 2 crianças que ficaram gravemente feridas, e conforme os dias se passavam, dezenas de ataques semelhantes eram relatados. Em 19 de junho de 1767, um caçador chamado Jim Chastel se ofereceu para caçar a besta. Existem relatos que o mesmo usou balas de prata para pôr um fim na temível criatura, que muitos diziam ser mais cruel e astuta que a primeira. A verdade é que as ilustrações usadas para descrever o animal mostram um lobo com um tamanho desproporcional e com uma aparência mais do que sombria. O que a criatura realmente era não se sabe. O que podemos afirmar é o número de vítimas que essas criaturas fizeram durante esse período. Assim, a besta de Gilvaudan é um dos animais mais temidos da história, onde o seu verdadeiro aspecto até hoje é desconhecido. Leopardo de Panar. O mais mortal leopardo comedor de gente de todos os tempos viveu no início do século XX, um leopardo macho, rotulado como leopardo de Panar, considerado responsável por pelo menos 400 ataques fatais em humanos na Índia, na província de Panar. A história sobre a temível fera conta que os ataques começaram após ele ter sido ferido por um caçador, que, incapaz de caçar animais selvagens, começou a caçar humanos como única opção. A história conta que por muito tempo, os aldeões tentaram caçar e prender o leopardo, mas sem sucesso, pois o mesmo, de alguma forma, conseguia reconhecer as armadilhas impostas pelos aldeões. Os ataques ficavam cada vez mais violentos, chegando ao ponto de entrar nas casas locais e arrastar suas vítimas na frente de suas famílias. Em 1910, Jim Corbett, conhecido por caçar animais comedores de homens, resolveu enfrentar a temível besta e colocar um fim nas matanças. Após vários dias caçando o leopardo, finalmente conseguiu abater o animal com 2 disparos fatais. Diversos casos semelhantes com o leopardo já tinham acontecido anteriormente, mas nada comparado com o temível leopardo de Panar. Desde então, o leopardo de Panar é considerado um dos animais mais temidos de todos os tempos, o qual levou a vida de mais de 400 pessoas em questão de meses. Tigresa de Chempawat. Durante o final do século XIX, a região nepalesa perto do Himalaia foi aterrorizado pelo mais notório e prolífico comedor de humanos de todos os tempos. A tigresa de Chempawat foi uma lendária fêmea de tigre de Bengala, responsável pela morte de 436 pessoas ao longo de sua história. Os ataques eram tão frequentes e sangrentos que muitas pessoas passaram a acreditar ser o próprio demônio punindo os moradores da região. Ela era tão ousada e perigosa que a maioria dos ataques ocorriam em plena luz do dia, de preferência em estradas onde constantemente pessoas caminhavam sozinhas. Como a tigresa estava apavorando os moradores locais, ao ponto de muitos se recusarem a sair de suas casas por nada, o governo nepalense decidiu enviar o exército para matar a fera, mas esse sem sucesso. Em 1907, Jim Corbett, caçador extraordinário, começou a caçar a tigresa após ela ter matado uma menina de 16 anos. No dia seguinte, após o ocorrido, ele conseguiu achar e abater a terrível fera com um tiro, deixando os moradores locais aliviados com o fim dos violentos ataques. A história da tigresa de Chempawat entrou para o livro do Guinness como o tigre que mais matou pessoas na história. Crocodilos de Ruanri. A noite de 19 de fevereiro de 1945 foi registrada como o pior massacre de crocodilos do mundo. A história conta que durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, o exército imperial japonês ocupou a ilha de Ruanri, na Birmania, devido à sua posição estratégica. Em 1945, os soldados britânicos resolveram tomar a ilha para si, para construir bases aéreas, e durante 6 meses, ambos lutaram pelo domínio, ficando conhecido como a Batalha de Ruanri. A guarnição japonesa continuou com a sua resistência até que os inimigos invadiram o lado japonês, e os quase 1000 soldados que ainda permaneciam de pé, ao ver que não tinham mais saída, abandonaram suas bases e fugiram por dentro do pântano, onde pretendiam se juntar com outro batalhão a 16 km ao sul. Infelizmente, eles não contavam com a lama profunda, o que os fizeram ficar presos, e para piorar mais ainda a situação, o local era infestado de crocodilos de água salgada, onde alguns deles mediam até 5 metros de comprimento. Em 19 de fevereiro de 1945,
1945, dos 1000 homens que entraram no pântano, somente 480 conseguiram sair. Mais tarde, as equipes de resgate conseguiram salvar 20 homens, esses em estado grave. Devido ao acontecido, a história também entrou para o livro do Guinness como o pior desastre da história causada por crocodilos. Leões de Njombe. Em 1932, no distrito de Njombe, no sul da Tanzânia, houve um dos piores ataques de animais já registrados na história, onde um grupo de leões mataram mais de 1.500 pessoas durante os meses que se passaram. Segundo a história, a fim de parar um vírus que estava matando todo o gado local, o governo começou a matar os animais selvagens, como zebras, gnus e antílopes, para tentar amenizar a situação. Como a quantidade de animais estavam diminuindo, os leões começaram a passar fome e procurar por presas alternativas. Assim, eles passaram a atacar humanos e a devorá-los, vindo a tirar a vida de mais de 1.500 pessoas, ficando conhecido como um dos piores ataques de leões da história. Existem relatos que os leões estavam sendo controlados por um médico local, que também era feiticeiro, chamado Matamula Manguera, que enviou os leões para atormentar a população como forma de vingança contra o seu povo, depois de ter perdido seu posto. Eventualmente, George Rochby, famoso caçador, decidiu colocar um fim nos ataques. Ele abateu 15 leões e o resto do bando abandonou a área, terminando finalmente com um pesadelo. Obviamente, os moradores locais estavam convencidos de que os leões só pararam porque o chefe da tribo tinha concordado em devolver o cargo ao feiticeiro Matamula Manguera. Isso nunca iremos saber. O que podemos dizer é que nunca houve na história da humanidade ataques tão brutais de animais como os dos leões de Njombe. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Deixa aqui embaixo seu comentário e me conta qual desses casos mais te surpreendeu, que eu tentarei responder a todos. Também deixa o seu like e se você for novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber toda a atualização aqui do Baita Curiosidades. Então, até a próxima, fui!